Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver essa videoaula, tá ok? Então vamos começando aqui mais uma videoaula de Sociologia com o professor Java Mello. E faremos hoje aqui uma explanação, né? Não tão longa, também não tão curta, sobre a população brasileira. A formação do povo brasileiro, né? Então, como foi que nós nos formamos enquanto gente, né? Enquanto seres humanos que temos cultura, que temos costumes, que temos tradição, certo? Então, de início, essa interrogação que vocês vão ter que fazer, tá ok? Olhem uns para os outros aí, para a família de vocês, vejam quantas características vocês têm entre vocês, da família de vocês, entre os vizinhos, o lugar que você mora, né? A tonalidade de pele das pessoas, os costumes, os hábitos, a cor do cabelo, do olho, né? Então tudo isso, como foi que isso se formou, né? Como foi que essa gente, o povo brasileiro, se formou? Qual é a nossa origem enquanto povo, tá certo? Então essa aula vai falar exatamente sobre isso, tá bem, gente? Então, se vocês analisarem aí, de início, né, algumas imagens que eu estou dando para vocês aqui, a sociedade brasileira é formada por pessoas de várias etnias, né? Você pode estar vendo aqui um branco, um negro, né? Você está vendo um índio, tá certo? Aqui você está vendo uma pessoa branca, tá ok? Então aqui de início já dá a entender que nós somos um povo diverso, né? Que a nossa formação é uma formação diversificada, tá certo? Então veremos aqui como que isso se deu, tá ok? Então, para breve introdução aqui para vocês entenderem, que a população brasileira, ela é uma população, observa essa palavra aqui, ó, miscigenada, tá certo? Ela é uma população miscigenada. O que significa isso? Então aqui, ó, vocês já podem ir pegando aí o dicionário de vocês, né, para ir tirando algumas dúvidas, que esse conteúdo vai trabalhar exatamente alguns termos relacionados à formação de povos, não só do povo brasileiro, né? Então busca logo aí no seu dicionário, busca nos dicionários online da internet, o que significa essa palavrinha aí, tá? Então, o povo brasileiro é bastante miscigenado, né? Qual o motivo disso? Disso ter acontecido, né? É exatamente uma população formada por vários grupos humanos, certo? Então, quais grupos humanos foram esses que chegaram aqui primeiro? Quem estava aqui nessas terras primeiramente e quem foi que chegou? Tá ok? Então, veremos aqui que a formação do povo brasileiro, basicamente, né, tem um cruzamento aqui de três raças, ou três grupos étnicos, né? Depois a gente vai ver essa questão também. É raça ou etnia, ou matrizes, né? Como a sociologia e a antropologia trata essas questões. Então, a gente vai ver aqui que, primeiramente, quem que vai estar nessas terras aqui, ó? É exatamente o nativo, né? Que é o índio. Depois vai chegar quem? Aqui está meio misturado, mas você vai entender aqui no finalzinho, tá certo? Vai chegar aqui o homem branco, os colonizadores, portugueses, italianos, primeiramente os portugueses, depois vem os italianos, né, os espanhóis e tudo e tal. Então vai ter o cruzamento do branco com o negro, que vai gerar o quê? Os mulatos, tá certo? Vai ter o cruzamento do branco com o índio, que vai gerar os mamelucos, não é isso? E vai ter o cruzamento do negro com o índio, que vai gerar, aqui para você ver aqui, os cafuços, certo? Então essa é a formação básica do povo brasileiro, tá certo? Então essa é uma explicação bem básica para vocês entenderem de que forma isso aconteceu. Então, cada povo desse que veio para cá trouxe uma contribuição, certo? A contribuição dos africanos, a gente vai perceber exatamente que na nossa cultura, né, nos ritmos musicais, na prática de algumas religiões, na forma de alimentação e no preparo de alguns alimentos, certo? Tudo isso é influência afro, ok? Então, para você entender aqui, como nós fomos formados e somos formados por três grandes grupos étnicos, né? O Brasil vai ser um país muito diversificado, tá certo? O Brasil vai ser um país de grande extensão territorial e de grande diversidade, que é exatamente
O motivo, né? Por esse motivo nós encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, comidas em cada região típica do Brasil. Um exemplo é você estar aqui no Ceará, no Nordeste, e nós temos uma comida típica que é o baião de dois, né? Assim como nossas bebidas típicas também. Então, se você chega lá no Rio Grande do Sul, ou no São Paulo, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, que é a região sudeste, ou no Rio Grande do Sul, que é a região sul do país, você vai encontrar bebidas e pratos típicos daquela região. Mas todo mundo é brasileiro, certo? O que muda é a diversidade cultural de cada lugar, de cada estado, exatamente devido à nossa formação e à nossa miscigenação. Tudo bem até aqui, gente? Então, prosseguindo aqui. Em seguida nós vamos ter os imigrantes europeus, né, que vão começar a vir para o Brasil, primeiramente os colonizadores, né, no século XVI, começa o processo de colonização e aí a fusão, né, a mistura entre o português, basicamente, inicialmente, com o nativo, o índio, e depois com o negro africano, ok? Então a contribuição do negro foi imensa na nossa cultura, né? Primeiramente como mão de obra, né? Os negros eram trazidos da África para cá, de vários lugares da África. Quando você fala em África, você não está falando apenas de um lugar, você está falando de um continente, é imensa a África, né? Com vários países. Então os negros eram trazidos de vários países, como Angola, o Congo, Moçambique, né? E era exatamente porque cada lugarzinho lá tinha uma forma de se comunicar, de se falar. Então eles misturavam os negros nos navios de lugares diferentes, exatamente para atrapalhar o quê? A comunicação entre essas pessoas. Era para desmantelar a cultura desse povo, tá? E eles vêm para cá para servir de mão de obra, ou seja, de escravos. Então, a contribuição indígena, ela vai estar em vários âmbitos da nossa vida, né? O uso de objetos, está na nossa língua também, no falar, tá certo? E tão semelhante quanto a África em termos de diversidade, os nativos também de uma ponta a outra do Brasil habitavam essas terras, tá ok? Então quando a gente fala em índio, dá a entender que o índio é um indivíduo, né? Fala como o português dizia, era um bicho sem alma, mas depois a gente foi ver, né, que com os estudos antropológicos, era uma ideia distorcida que o português tinha desses indivíduos. Eram seres humanos com cultura desenvolvida, com religião, né? Então, o português analisou do ponto de vista religioso. Se ele não fosse católico, ele não era gente. Tá? Então, isso um preconceito tremendo, que nós chamamos de etnocentrismo, que será um conteúdo da aula posterior. Tá certo, gente? Então, aqui, para finalizar, vocês vão fazer uma breve atividade. Isso aqui é um quadro, né, uma obra de arte de uma artista brasileira chamada Tarsila do Amaral, um quadro chamado Operários. E a atividade que vocês farão é relacionada a esta obra de arte, tá ok? Tarsila do Amaral. Então eu vou dizer aqui para vocês o que vocês farão nessa breve atividade. Certo? Então tá aqui. O que vocês farão aqui? Atividade sociológica, conteúdo estudado. A formação do povo brasileiro, foi a aula que eu acabei de ministrar. Primeira questão, o que você vai fazer? Você vai buscar na internet uma análise da obra de arte de Tarsila do Amaral sobre sua obra Operários. Por que ela fez, qual o período que ela fez, o que ela está retratando nessa obra, tá certo? E a segunda é explicar a manifestação do racismo na sociedade brasileira em vários âmbitos, na política, na educação, na economia, no futebol, tá certo? De que forma isso acontece? Nós temos pessoas negras na política, qual é essa porcentagem? Temos mais negros ou mais brancos na política, e na educação, e na economia, e no futebol, como que isso acontece, tá ok? Então, gente, abraço, bons estudos, coloco lá no grupo lá as informações de como vocês farão a devolução dessa atividade, tá ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, abraço a todos.